Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, até aqui nós cantamos a Tua Palavra, oramos a Tua Palavra, ó Deus. Como Teu povo, nós nos reunimos ao redor da Tua Palavra, ó Pai. E agora nós desejamos, ó Pai, nossa alma está sedenta, ó Deus, faminta, ó Pai, da Tua revelação, da Tua verdade para as nossas vidas, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito, por meio das Escrituras Sagradas, possa falar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Quando a tempestade vem. Nós estamos diante do Evangelho de Marcos, essa narrativa fantástica que tem como ênfase apontar para Jesus como o Filho de Deus, como o Messias esperado, como o ungido do Senhor. E nós vamos perceber que Marcos, sendo o evangelho mais curto dos 4 evangelhos, 16 capítulos, ele tem um ritmo muito dinâmico em apresentar as obras de Jesus, em apresentar os milagres de Jesus, as maravilhas de Jesus. E aí então nós temos essa narrativa muito dinâmica de Jesus trabalhando, uma agenda muito intensa, como nós já conversamos aqui. Mas também é interessante observar uma característica muito presente no Evangelho de Marcos: há uma perturbação cósmica acontecendo. Há uma perturbação geral acontecendo no Evangelho de Marcos. Inclusive, nós estamos diante do início de uma sessão. Marcos 4,35 marca o início de um bloco até Marcos 8,26, onde constantemente nós veremos Jesus operando milagres. Constantemente nós veremos Jesus com seu poder solucionando situações sobrenaturais, situações que deixavam os discípulos de cabelo em pé. E o que acontecia então nessa sessão? Muitos demônios se manifestavam com a presença de Jesus. Nós temos isso acontecendo na sinagoga, nós temos isso acontecendo na terra de Decápolis, em Gadara. Nós temos isso acontecendo muito frequentemente na caminhada de Jesus com seus discípulos. Mas nós também temos muitas pessoas doentes buscando Jesus, buscando a cura em Jesus, buscando o poder de Jesus para que ele pudesse reverter essa situação. Nós temos também muita oposição das autoridades. As autoridades estão vendo a ameaça que Jesus pode se tornar para o sistema deles, para o império, para os poderosos, e então isso começa a convulsionar aquelas autoridades que passam então a perseguir Jesus e tentam a todo custo sabotar, boicotar o ministério de Jesus. Mas não o bastante, nós agora estamos diante de um fenômeno natural. Nós agora estamos diante de uma criação que está gemendo, as forças da natureza estão agitadas. As forças da natureza aqui também estão em colapso. Então veja, os passos de Jesus estão trazendo uma perturbação cósmica.
por onde ele caminha com os seus discípulos. E é interessante nós observarmos isso, porque é uma quebra de ritmo nesse capítulo 4. Porque até então, no capítulo 4, Jesus estava ensinando uma multidão à beira-mar. Jesus estava falando a respeito do reino de Deus, Jesus estava falando a respeito da fé, quando de repente ele vira para os seus discípulos e diz que era tempo deles passarem para o outro lado. Veja só, Jesus certamente estava cansado. Não é à toa que a passagem que nós lemos vai relatar que ele dormia, porque ele passou o dia ensinando uma multidão, os seus discípulos o acompanhavam, e agora então, além do cansaço, há também tensão, incertezas, porque Jesus vira para os seus discípulos e diz: nós vamos passar para o outro lado, para a outra margem. E o que tem na outra margem? Nós temos um lugar conhecido como Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades, e essas 10 cidades eram muito marcadas pela influência helênica, ou seja, não haviam judeus lá, eles não adoravam o Deus de Israel, eles não conheciam a aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Nós estamos diante de um povo pagão. E então Jesus, depois de ensinar a multidão, se vira para os discípulos e diz: nós vamos para lá, nós vamos para esse lugar de incertezas, de instabilidade, nós vamos para esse lugar onde geralmente nós não somos bem-vindos, nós vamos para esse lugar onde eles criam porcos. Isso é totalmente diferente da nossa cultura, totalmente diferente da nossa fé, e nós estamos indo para lá, justamente para esse lugar que desperta incerteza, instabilidade, tensão naqueles discípulos. Mas até eles chegarem nesse lugar, até eles desembarcarem neste lugar, uma travessia precisaria ser feita. E aqui nós temos uma figura muito conhecida nos evangelhos. Nós temos o Mar da Galileia, conhecido também como o Mar de Tiberíades. E esse mar, na verdade, é um grande lago de água doce, mas para a proporção da época, para a dimensão da época, realmente era um mar. E não apenas por isso, mas também pelos efeitos que aconteciam nesse mar, pelos fenômenos naturais que aconteciam nesse mar. Por quê? Ao redor deste mar, ao redor deste grande lago, nós tínhamos montanhas de até 300 metros de altura. E inclusive um dos montes ali, o Monte Hermon, ele é coberto de neve. Então imagine só essa cena, um grande lago que é cercado por montanhas. Essas montanhas são montanhas muito geladas, muito frias, inclusive um desses montes é coberto de neve, e ali acontecia um fenômeno muito comum: as pancadas, as rajadas de vento que ali passavam por aqueles montes gelados, atacavam, iam direto para onde? Para o Mar da Galileia. Então as pessoas que ali viviam, que viviam naquela região, entendiam que aquele mar era constantemente visitado por tempestades terríveis, assustadoras. E é isso que essa passagem vai nos trazer, porque além então desse cansaço que já deveria estar nos passos de Jesus e dos seus discípulos, além da tensão, das incertezas de terem que desembarcar numa terra estranha, pagã, diferente, agora eles precisavam lidar com uma grande tempestade, com uma tempestade assustadora, terrível. E é muito interessante como Marcos, este evangelho tão dinâmico, ele vai trabalhar nessa passagem não com respostas, mas com perguntas. E nós temos aqui 3 perguntas-chave que marcam essa passagem e que vão apontar para um pano de fundo que nós temos aqui. Observe no versículo de número 38. Os discípulos começam perguntando algo a Jesus. Eles viram para Jesus em meio ao desespero da tempestade, as ondas estão batendo no barco, e eles dizem desesperadamente: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos, o Senhor não se importa com o fato de nós estarmos aqui
à beira da morte. Veja, Jesus até então havia ensinado aqueles homens parábolas sobre o reino de Deus, sobre um Deus que governa sobre todas as coisas. Jesus havia ensinado aqueles homens sobre a fé, sobre um solo que precisa estar fértil para receber a fé, a palavra de Deus. Jesus estava ensinando aqueles discípulos junto daquela multidão, e muito provavelmente os discípulos que seguiram a Cristo tão prontamente estavam pensando: olha, está valendo a pena a gente seguir a Jesus. Quantos ensinamentos maravilhosos, quantas coisas nós já vimos até aqui. Tudo está indo tão bem, tudo está indo tão tranquilo, a multidão está maravilhada, nós estamos sendo alimentados, o nosso coração fica quentinho, parece que as palavras de Jesus abraçam a alma. De repente, eles se deparam com uma tempestade. E veja, o sentimento daqueles discípulos deveria ser muito diferente, por exemplo, do sentimento de Jonas diante da tempestade. Nós conhecemos o livro de Jonas, a passagem que Jonas, em desobediência a Deus, ele pega uma navegação e ele vai para o outro lado. Deus ordena para que ele vá para Nínive, pregue a palavra de Deus ali, o juízo de Deus ali, para que aquele povo se converta. Mas Jonas, que não deseja a conversão daquele povo, porque ele tem um ódio por aquele povo, ele vai para o outro lado e ele desobedece a Deus. Quando Jonas faz isso e ele entra para um outro barco que está indo para uma outra direção, o que acontece? Os mares se agitam, uma tempestade acontece, assustadora, onde inclusive os companheiros de viagem de Jonas temem pela sua vida. Mas nós entendemos ali que a ira de Deus ela é aplacada quando Jonas sai do barco, porque ele estava desobedecendo a Deus. Mas agora nós estamos diante de uma passagem que mostra que os discípulos estão na rota de Jesus. Os discípulos estão obedecendo a ordem que ele deu. Os discípulos estão com Jesus no barco. Jesus é a companhia deles no barco. Qual é o sentido dessa tempestade? Parece que isso não é o suficiente. Parece que Jesus estar conosco, Jesus estar nos ensinando, Jesus ter nos chamado, Jesus estar nos consolando até aqui, não é o suficiente para conter essa tempestade que está a caminho. Uma coisa, queridos, é aprender sobre a fé. Outra coisa é colocar a fé em prática. Uma coisa, queridos, era aprender sobre o reino de Deus. Outra coisa é confiar na maneira que esse Deus governa as coisas. Uma coisa era testemunhar o poder de Jesus com seus próprios olhos. Outra coisa seria confiar a sua própria vida a este poder. Veja a diferença que há entre aquilo que os discípulos estavam ouvindo, enxergando, mas aquilo que eles estavam vivendo agora na própria pele. E a palavra de Deus nos diz que Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. É por isso que a primeira pergunta, a pergunta feita pelos discípulos, nos revela que há desconfiança e desespero entre eles. Mas há aqui uma segunda pergunta agora, nessa passagem. A pergunta feita por Jesus. Porque no versículo de número 40 ele diz: por que vocês estão tão medrosos? Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E é óbvio que aquela tempestade deveria ser uma tempestade muito assustadora. Uma tempestade que fez com que as ondas se agitassem a tal ponto que a água estava entrando dentro daquele barco. Na última semana nós tivemos uma chuva aqui em Bauru, e foi um desespero já, né? O trânsito a gente vê que vira um caos.
No trabalho, você lembra que você deixou a janela aberta, que você não levou o guarda-chuva. Tudo vira um caos, as pessoas estão correndo de um lado para o outro. Agora imagine uma tempestade em alto mar. Imagine essa cena em que os discípulos estão num barquinho. E se você for pesquisar a imagem do barco utilizado naquela época, você vai ver que de fato era um barquinho, não era uma estrutura, não era um navio, era um barco comum, da lida diária deles. Aquela tempestade certamente assustou os discípulos. O mar estava revolto, os raios, os trovões, a água entrando no barco. Era um maremoto que estava acontecendo naquele ambiente, naquele cenário. Mas ouça o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã. Muito pior do que aquela situação que estava ao redor dos discípulos era a situação do coração deles. Porque se havia ali uma tempestade acontecendo com raios, relâmpagos, trovões, água entrando no barco, o coração daqueles discípulos estava com um maremoto muito pior, com um fenômeno muito pior, a incredulidade, a dureza do coração, a dureza em crer no Filho de Deus. E essa então é uma verdade muito dolorida. Não importa o fato de que aqueles homens tivessem largado as suas redes, tivessem largado a sua vida cotidiana e tivessem seguido Jesus prontamente. Não importa o fato de que aqueles discípulos, eles estavam escutando as palavras de Deus, eles estavam escutando as palavras vindas do próprio Verbo, do Filho de Deus, que é Cristo Jesus. Não importa o fato de que eles estavam testemunhando com os próprios olhos as maravilhas, as curas, as libertações que Jesus estava fazendo, ainda lhes faltava confiança. Ainda lhes faltava fé em Cristo Jesus. E a pergunta feita por Jesus nos revela que há um problema muito maior que aquela tempestade: a incredulidade, a dureza do coração daqueles discípulos em crerem no Filho de Deus. Isso nos leva à última pergunta, a pergunta final. Porque depois que Jesus acalma aquela tempestade, depois que Jesus traz paz para aquele ambiente, os discípulos viram uns para os outros e dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Queridos, o judeu tinha uma relação muito delicada com o mar. Porque sempre que nós recorremos à palavra de Deus e nós veremos ali a figura do mar, o mar é sinônimo de violência, o mar é sinônimo de caos, de desordem. Na Bíblia é do mar que as bestas emergem, mas ao mesmo tempo, olha que interessante isso, é também no mar que aqueles discípulos buscam a provisão, buscam o seu sustento, buscam a provisão para suas casas, para suas famílias, para os seus lares. Então é justamente nesse cenário, nesse lugar de contrastes, nesse lugar ambíguo, paradoxal, que Cristo deseja tratar a confiança daqueles homens, tratar o coração daqueles homens, porque o desespero que está reinando no coração deles precisa dar lugar a um temor santo. O desespero que está no coração deles diante das circunstâncias da vida que os surpreendem precisa dar lugar ao temor daquele que coloca todas as coisas no seu devido lugar. Se era assustador o fato de que eles estavam diante de uma grande tempestade em alto mar, muito mais assustador era o fato deles estarem na companhia daquele que controla o mar. Muito mais incrível, muito mais sobrenatural. E a palavra aqui utilizada no grego, quando Jesus ele faz com que o mar emudeça, é justamente colocar uma mordaça. Jesus é aquele capaz de colocar uma mordaça na tempestade, expulsar demônios, curar pessoas de enfermidades, ressuscitar os mortos. Este é Cristo Jesus. Jesus é aquele que coloca ordem ao caos.
Jesus é aquele que cala a violência. E assim como um animal domesticado, o mar bravo, se dobra à autoridade dele, se rende à autoridade dele. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus é a própria palavra criadora de todas as coisas. A palavra de Deus diz que Ele conhece as estrelas pelo nome. A palavra de Deus diz que Ele conhece cada fio do nosso cabelo, daqueles que ainda resta. Todos estão contados, porque o nosso Deus é soberano. Ele é a própria palavra criadora de todas as coisas. Ele é o verbo que trouxe à existência as ondas, os ventos, os relâmpagos, os trovões. Ele é o alfa e o ômega, que nós cantamos aqui. Não é à toa que Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 10, 28, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quem tem poder para isso? É Cristo, o Filho do Deus vivo, o Verbo que se fez carne. E é por isso então que essa última pergunta, feita entre os discípulos, nos revela que Jesus é mais poderoso do que qualquer circunstância adversa. Você crê nisso? Jesus é mais poderoso do que qualquer adversidade na nossa vida. Essa é uma realidade que nós temos aqui. E eu quero convidar você nessa manhã a pensar o quanto essa passagem tão conhecida, tão emblemática, que está tão presente no nosso dia a dia, nas nossas recordações, na nossa memória, você consegue perceber o quanto essa mensagem se identifica com a sua vida, com a sua própria história, com o seu próprio dia a dia, com a sua própria rotina? Você que segue a Jesus, você que prontamente está disposto a obedecê-lo, a passar para outra beira do mar, a outra margem do mar, você que está tão sedento dos ensinamentos de Jesus, você tem acompanhado Jesus, Jesus tem ensinado as multidões, quando de repente as tempestades vêm, quando de repente o desespero bate a porta, quando de repente as preocupações brotam na nossa vida e questionamentos passam a visitar o nosso coração. Será que Deus se importa? Parece que Deus está dormindo diante da minha causa. Será que Ele se interessa pela minha vida? Será que Ele se interessa pela minha história? Será que Deus está atento ao que está acontecendo comigo? Porque essa é uma característica das tempestades. As tempestades são imprevisíveis. As tempestades são implacáveis. Elas não pedem licença, elas não mandam recado, elas simplesmente chegam na nossa vida. Elas não se importam se você saiu de casa e deixou a janela aberta. Elas não se importam se você esqueceu as suas roupas no varal. Elas não se importam se você está com um guarda-chuva e um par de galochas. Não. As tempestades vêm. E elas simplesmente chegam na nossa vida. E aí você pode se identificar com esse sentimento, com esse questionamento. Por quê? Você se compromete com Deus em relação a alguma coisa, mas é surpreendido por raios, relâmpagos, por água entrando no seu barco. Você está servindo fielmente ao Senhor, mas é surpreendido por ondas gigantes que estão batendo violentamente contra a sua vida. Você busca dar um bom testemunho na empresa em que você trabalha, no local de trabalho, mas de repente você escuta que haverá um corte de funcionários e as tempestades estão chegando. Você está vivendo a sua vida normalmente, faz alguns exames de rotina, vai ao médico, vai para uma consulta e de repente você se depara com um diagnóstico terrível, assustador. Você está vivendo o seu casamento normalmente, dia após dia, trabalhando, viajando, celebrando um com o outro, quando de repente uma crise desperta, brota
dessa relação. Você que preza pela sua família, está vivendo normalmente quando recebe um telefonema, uma mensagem dizendo que alguém que você ama tanto faleceu. E você então é surpreendido com essa mensagem. Queridos, seguir a Jesus é aprender que as tempestades também farão parte da nossa caminhada. Seguir a Jesus é aprender que as tempestades não são para a nossa destruição. As tempestades são um instrumento de Deus que tratam a nossa confiança e a nossa fé nele. Mas não é fácil lidar com as tempestades, porque as tempestades, elas vão destronando o nosso coração de ídolos e de imagens distorcidas de Deus, imagens que nós criamos a respeito de Deus, e então nós temos uma fé triunfalista, onde nós temos essa ideia de que por sermos crentes, por sermos cristãos, por sermos seguidores de Jesus Cristo, nós estamos livres das lutas dessa vida. Mas isso não é verdade. O fato de nós estarmos com Cristo Jesus não nos isenta das lutas, das ondas, das tempestades dessa vida. As tempestades nos livram de uma fé cínica, que não reconhece que aquele que está no barco tem autoridade sobre toda a criação, tem autoridade sobre toda a tribulação, toda a adversidade que nós enfrentamos. E apesar dessa glória que Ele tem, Ele se importa comigo e com você também. Essa é a grande verdade por trás das tempestades. Nós não estamos livres delas, mas nós somos acompanhados por aquele que tem o controle sobre elas. Isso nos leva a duas aplicações que eu quero conversar com você nessa manhã. E a primeira aplicação é: quando a tempestade vier, aceite a imprevisibilidade da vida. Aceite o fato de que existem situações em que nós não teremos controle, em que nós seremos surpreendidos. Porque você já parou para pensar o quanto nós queremos ter controle das coisas? Parece que a gente está equilibrando vários pratos, né? E uma hora que a gente está ali segurando um prato, equilibrando um prato, a gente tem que equilibrar uma outra pilha de pratos. E parece que então a gente precisa sempre estar mantendo o controle da nossa vida. A nossa tendência é querer ter controle das coisas. Mas não só isso, a nossa tendência é querer ter respostas para quando as coisas saem desse controle. Então a gente não só se contenta com o controle das coisas, nós queremos respostas de quando tudo está um caos. Nós somos seres investigativos, nós traçamos paralelos, nós traçamos teorias, nós traçamos conspirações, mas a questão é que nós vivemos num mundo afetado pela queda. Entenda isso. Nós vivemos num mundo afetado pelo pecado, no qual todos nós estamos sujeitos a sofrer com as turbulências da vida. Mas o nosso sofrimento não precisa ser em vão. E essa é a beleza da palavra de Deus para mim e para você nessa manhã. Porque a Bíblia está recheada de histórias que nos mostram isso. A Bíblia está recheada de salmos que nos apontam para essa verdade. E eu quero convidar você a meditar naquilo que o apóstolo Paulo diz a respeito disso. Olha o que ele vai dizer em 2 Coríntios 4, 7 ao 9. Ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Veja a consciência de Paulo diante da missão que Deus está confiando ao seu povo. A missão da pregação do Evangelho, das boas novas de Cristo Jesus, que irá envolver perseguição, que irá envolver situações onde nós nos depararemos com a nossa fragilidade,
com a nossa finitude, com o fato de que nós somos pó. Tesouros em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, e não de nós, da nossa capacidade, do nosso equilíbrio em equilibrar essas pilhas de pratos, controlar a nossa vida. Agora é muito interessante que nos versículos seguintes, e a partir do versículo de número 17, Paulo ele está discorrendo sobre esse tema, e ele então vai dizer uma expressão muito sensível aqui. Ele vai dizer assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Olha como Paulo vai lidar com essas dificuldades, com essas tempestades, com esse agito que acontece na nossa vida. Ele vai dizer que tudo aquilo em que nós somos atribulados, tudo aquilo que gera perplexidade em nós, tudo aquilo que faz com que nós nos sintamos perseguidos, tudo aquilo que faz com que nós nos sintamos derrubados na vida, na lona da vida, na verdade, é uma leve e momentânea tribulação. Uma leve e momentânea tribulação. A palavra de Deus trata as nossas crises, o caos que nos cerca, como uma leve e momentânea tribulação. Por quê? Para que a gente possa crer que aquilo que está guardado em Cristo Jesus é infinitamente maior, é infinitamente melhor, é eterno, é sublime, e não pode ser tirado ou arrancado de nós. Glória a Deus por isso. Há uma crise de confiança no nosso coração, e Deus usa os maremotos da vida para nos tratar. Ele não está indiferente, meu querido, minha querida, diante da sua dor. Ele não está indiferente diante do nosso sofrimento. Ele se importa conosco. E é justamente por se importar que Ele nos conduz por caminhos que parecem tortuosos aos nossos próprios olhos, como se nós estivéssemos no centro, no olho do furacão. Mas em meio à imprevisibilidade da vida, lembre-se, a presença de Jesus é o nosso consolo. A presença de Jesus é a nossa âncora. A presença de Jesus é o nosso bote salva-vidas no meio da tempestade. Ele é o nosso socorro no momento da aflição. Nós podemos recorrer a Ele e nós não precisaremos de respostas, porque nós já temos a própria verdade encarnada junto de nós. Mas há uma segunda aplicação aqui para mim e para a sua vida. Porque aceitar o fato de que, para nós, da nossa perspectiva, a vida é uma trajetória imprevisível, não é o bastante. Nós precisamos confiar na soberania de Deus. Quando a tempestade vem, e quando a tempestade vier sobre a sua vida, confie na soberania de Deus. Porque há um grande mistério na vida do cristão, meu irmão e minha irmã, que é o fato de que Deus transforma a nossa aflição em bem. Nós somos limitados para entender isso. É como se nós quiséssemos pegar todo um oceano e colocar numa latinha de refrigerante, assim como diz o pastor Francis Chan. Nós não conseguimos entender a mente de Deus, nós não conseguimos entender a soberania de Deus, mas nós somos convidados a confiar nessa soberania, nessa sabedoria. Jesus nos conduz por um mar revolto que não serve para a nossa destruição, mas que serve para a glória de Deus Pai. As leis da natureza se dobram diante de Jesus, elas respondem a Ele, assim como qualquer dificuldade que você esteja enfrentando na sua vida hoje. Elas têm a quem responder. Deus nunca perdeu o controle. Deus não se rende ao caos.
Então, mais do que confiar naquilo que Deus pode ou não fazer em relação às nossas circunstâncias, em relação às situações que nós estamos enfrentando, eu e você precisamos confiar em quem Deus é. Aquele que não perde o controle das coisas. Aquele que é maior que as adversidades que nos cercam. Se um mar bravo é assustador, meu irmão, minha irmã, imagine o que é a ira de um Deus santo. De um Deus que reina sobre o mar. De um Deus que reina sobre as águas. E esse é o fato que deve confortar o nosso coração nessa manhã. Em meio às nossas dores, aos nossos dilemas, às nossas demandas, Jesus nos livrou da ira justa de Deus, que é infinitamente maior e mais furiosa do que qualquer mar agitado. Glórias a Ele. Louvado seja o nome dEle. Não é à toa que Tim Keller diz para o coração ansioso, para o nosso coração preocupado, Deus olha para esse coração incrédulo e ansioso e diz: eu rasguei o meu filho em pedaços por você, e você tem medo de que eu não te dê aquilo que você precisa. Que o nosso coração possa confiar na soberania de Deus.